No princípio era o caos, Num, o pai dos deuses, com um oceano primordial, que era apenas água borbulhante e turbulenta, sem que existisse a terra, o céu ou o ar. A escuridão era densa. No caos existia Atum em um botão de lótus. Inesperadamente, Atum apareceu em forma de Ra, o deus do sol, que tinha o poder absoluto do espírito divino. Ra foi o primeiro deus e origem de todas as coisas. Criou o céu e a terra, a umidade e o ar, todos os outros deuses. Enfim, Ra foi a origem do universo segundo os egípcios. Ra deu origem a seus filhos, Tefnet, umidade, e Shu, ar. Deles surgiram Geb e Nut, a terra e o céu. Logo foi estabelecida toda uma ordem cósmica. Com seu envelhecimento, Ra deixou as suas obrigações de zelar pela terra com seu neto, Osíris, filho de Geb e Nut, irmão de Ísis, Sete e Néftis. Após isso, vieram as brigas entre os irmãos Sete, invejoso, e Osíris pelo controle da terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Os egípcios de todos os períodos dinásticos acreditavam em Osíris que, sendo de origem divina, padeceu a morte e a mutilação sob as potências do mal. Após grande combate com essas potências, ele voltou a levantar-se, tornando-se dali para diante rei do mundo inferior, e juiz dos mortos, e acreditavam que, por ele ter vencido a morte, os virtuosos também poderiam vencê-la. Osíris foi morto e esquartejado em 14 pedaços pelo seu irmão Sete, filho de Geb e Nut, marido de Néftis. Sete espalhou seus membros por todo o Egito, isto é, todo o universo. Os membros arrancados de Osíris deram origem a todos os seres da natureza. Sua irmã e esposa Ísis o trouxe de volta à vida depois de muito trabalho e esforço, utilizando as poções mágicas que Tote lhe dera. E teve um filho de Osíris, Horus, que cresceu e combateu Sete, venceu e assim vingou o pai. Os egípcios acreditavam que os faraós eram descendentes diretos dos deuses. Por isso, acreditavam que eles eram intermediários entre as divindades e a população egípcia. Os deuses eram representados ora sob forma humana, ora sob forma de animais. O culto a esses animais é considerado um importante aspecto da religião egípcia. Num é a divindade mais primitiva e personifica o abismo líquido ou as águas primordiais, a partir do qual todo mundo foi criado. É a divindade mais velha e sábia de todas. Era representado como um homem barbado, com uma pena na cabeça e portando um cajado. Ra era o deus nacional de todo o Egito, o maior de todos os deuses, o criador do universo e fonte de toda a vida. Era o sol, objeto de adoração em qualquer lugar. Shu, o deus do ar, era a personificação da atmosfera diurna que sustenta o céu. Sua tarefa é trazer Ra, o deus do sol, seu pai, e o faraó, à vida no começo de cada dia. Tefnet era considerada a deusa da umidade, que espera o sol libertar-se do horizonte leste para recebê-lo. A deusa é irmã e mulher de Shu, e não a seca por onde passa. Nut era a deusa do céu. Com seu corpo alongado e coberto por estrelas, forma o arco da abóbada celeste que se estende sobre a terra. É como um abraço da deusa do céu sobre Geb, o deus da terra. Geb, o deus da terra, é irmão e marido de Nut. É o suporte físico do mundo material, e sempre deitado sob a curva do corpo de Nut. Osíris, irmão e marido de Ísis e pai de Horus, é o deus dos mortos e do renascimento. Acredita-se que ele tenha sido o primeiro faraó e que ensinou aos homens as artes da agricultura e da civilização. Ísis é a mais popular de todas as deusas egípcias, considerada a deusa da família, o modelo de esposa e mãe, invencível e protetora. Usa os poderes da magia para ajudar os necessitados. Ela criou o rio Nilo com suas lágrimas. Sete personifica a ambição e o mal. Era representado por um homem com a cabeça de um tipo incerto de animal, parecido com um cachorro de focinho e orelhas compridas e cauda ereta, ou ainda como Tifon, um animal imaginário formado por partes de diferentes seres, com a cabeça de um bode e orelhas grandes, como um burro. Associavam-no ao deserto, aos trovões e às tempestades.
Néftis é a esposa de Sete, mas quando este trai e assassina Osíris, ela permanece solidária a Ísis, ajudando-a a reunir os membros espalhados do defunto. Como Ísis, ela protege os mortos e os sarcófagos. Horus, filho de Ísis e Osíris, é representado como um homem com cabeça de falcão cujos olhos são o sol e a lua. É também aquele que guia as almas até Duat, o reino dos mortos. Osíris havia sido um rei benevolente. Sob o seu comando, os egípcios tornaram-se um povo civilizado. Mas seu irmão Seth, o deus do caos e das tempestades, enciumado pelo fato de Osíris ter se tornado o sucessor de Ra, matou-o. Ele construiu um baú e ofereceu uma festa, falando para os convidados que quem coubesse no baú poderia tê-lo para si. Mas ele construiu esse baú tendo em mente o Osíris. Quando Osíris entrou no baú, Sete selou e com a ajuda de seus comparsas jogaram no Nilo com a esperança de que nunca mais voltariam a vê-lo. Quando Néftis contou a sua irmã Ísis sobre o assassinato, Ísis mergulhou em profunda tristeza, pois Osíris era não só seu marido, como também seu irmão. Ela encontrou o corpo e, ao tentar ressuscitar Osíris por meio de magia, não obtendo sucesso, engravidou-se e deu um filho que se chama Horus. Mas Sete não tardou em achar o corpo de Osíris. Com raiva, retalhou-o e espalhou suas partes por todo o Egito. Ísis, ao conseguir encontrar todas as partes, menos o membro viril, juntou Néftis, Tot e Anubis, que realizou um embalsamento e preparou o sepulcro de Osíris, deus que viria a ser o rei dos mortos. Tot era a divindade a qual era atribuída a revelação ao homem de quase todas as disciplinas intelectuais, como a escrita, a aritmética, as ciências em geral e a magia. Havia sido o inventor da escrita hieróglifa e era o escriba dos deuses, senhor da sabedoria e da magia. Anubis, filho de Seth e Néftis, é o mestre dos cemitérios e o patrono dos embalsamares. É, na realidade, o primeiro entre eles, a que se deve o protótipo das múmias, a de Osíris. Anubis também introduz os mortos no além e protege seus túmulos com a forma de um cão, vigilante, deitado em uma capela ou caixão. Como forma de vingança, Horus reuniu todos os fiéis de Osíris, o rei traído, e partiu à procura de Sete. A batalha durou 3 dias e 3 noites, e ao final, Horus e Sete foram julgados por Tot, o deus da ciência. Ao final de 80 anos, o divino tribunal sentenciou que Horus iria ficar com o Baixo Egito e Sete iria ficar com o Alto Egito. Os egípcios eram extremamente ligados ao rio Nilo e à agricultura que as cheias lhes permitiam fazer, vinculando muitos dos seus símbolos místicos a elementos aquáticos e a fenômenos que podiam ser observados no seu próprio entorno. Osíris é, miticamente, a primeira de todas as múmias, dando assim justificativa à prática do embalsamento. As múmias egípcias são quase como um símbolo do tempo dos faraós, e a prática milenar do embalsamento fez chegar aos nossos dias, junto com o registro nos templos e nas paredes das tumbas, as marcas da vida que levavam os egípcios do mundo antigo. Mesmo depois de ter abraçado o cristianismo, os egípcios continuaram a mumificar os seus mortos e a misturar os atributos de Osíris aos de Cristo. E as estátuas de Ísis, Amun e seu filho Horus, são protótipos da Virgem Maria e seu filho. Qualquer sociedade humana tem nas suas práticas um reflexo do seu universo mental. Embora Num fosse pai dos deuses, Ra, o deus Sol, foi a origem de todas as coisas. Ra foi o deus mais adorado, com mais templos dedicados a ele. Todavia, Osíris, bisneto de Ra, passou a ser símbolo da ressurreição, tornando-se um deus nacional igual e, em alguns casos, maior que Ra.